Olá, aqui é a professora Fernanda. Então, estamos de volta aqui para fazer a última parte da nossa revisão, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, um desenho, tá? Para a gente praticar os tipos de linhas, o uso do esquadro e escala, tá? Nesse desenho eu não vou colocar cota ainda, tá? Porque a gente não mexeu com isso, né, antes da quarentena, tá? Isso aqui ficou para depois. Então, eu vou usar esse desenho aqui de exemplo, tá? Pra gente fazer. Só que eu vou desenhar uma vista só, não vou fazer os dois, tá? Porque aqui a gente tá querendo praticar mesmo como usar o esquadro, como fazer os tipos de linhas, tá? Então, eu vou pegar essa vista, tá? A gente vai aplicar a escala de 2 para 1, que é o contrário dessa daqui, né? Aqui ele tá pedindo para fazer para metade, que é 1 para 2. A gente vai dobrar o tamanho, que é 2 para 1, tá? Então, a gente vai fazer com o dobro do tamanho, tá? E outra mudança que eu vou fazer, que a gente vai ver mais pra frente, né, pra que serve, tá? Que eu vou fazer um meio corte aqui, porque aí eu vou ter um tipo de linha diferente aparecendo aqui, tá? Então, a gente vai usar esse aqui de base, mas eu vou modificar um pouquinho, tá? Mas é bom que a gente pratica, né? E já vai adiantando pro próximo conteúdo, tá? Bem, então, o que é a primeira coisa? Como a gente vai fazer uma vista só, tá? Um desenho só, eu vou marcar o meio da minha folha aqui, para me ajudar a deixar o desenho centralizado, tá? Depois, no próximo vídeo, a gente vai ver, né, que quando tiver que desenhar mais de uma vista, né, mais de uma vez a peça, aí a gente tem como dividir o espaço da folha para ela ficar igualmente espaçada, tá? E aqui, como eu tô fazendo um exemplo simples, que não é trabalho, ó, eu não fiz legenda ainda, tá? No próximo, a gente já vai ter a legenda desenhada aqui, tá? Para a gente já ir acostumando a trabalhar no espaço da folha com a legenda já aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a régua, hoje eu vou usar uma outra régua maior, tá? Recomendo vocês, né, usarem uma de 30, que vai ficar mais fácil. A gente vai medir o comprimento da folha, aqui ó, de uma margem até a outra, e vai marcar o meio. Como a gente já vai usar esquadro, tá? Eu vou marcar um ponto só, porque com esquadro eu preciso só de um ponto. Na minha folha, né, ela tá dando aqui 282, tá? Aliás, 283. Se fosse 282, isso aqui ia dar 141, vai ser 141,5. Lembra que tá dando esse tamanho, porque eu não tenho a legenda aqui, tá? Então, eu marquei esse pontinho. Agora, o que a gente vai fazer? Tá? Com o esquadro, tá? Aí tem duas formas de usar. Se vocês têm uma prancheta, que tem essa régua aqui na lateral, tá? Aí é mais fácil, porque ó, uma vez que vocês colocam a régua, né, alinhada aqui com a margem, tá? E lembra, nos dos primeiros vídeos eu dei uma dica, né, da gente fazer uma linha bem clarinha auxiliar aqui, paralela à margem, pra gente poder prender a folha alinhada. Então, se eu tô com a folha desse modo na prancheta, eu simplesmente vou encostar o meu esquadro aqui e vou, ó, correr com ele aqui pra cima e pra baixo, até eu acertar no ponto, né? Até ele ficar bem alinhadinho. E sempre eu vou conferir, ó, se ele tá bem encostadinho na régua, tá? Então, eu mexo, ó, tá certinho no ponto, tá encostadinho na régua. A gente vai fazer um traço aqui, claro, para marcar metade, né, na vertical aqui, tá? Então, eu fiz um traço aqui bem clarinho. Agora, em cima dessa linha, a gente vai marcar metade da largura pra gente fazer o traço na vertical. Então, a gente vem com a nossa régua e mede aqui de uma margem até a outra. Na minha tá com um 79. Então, se fosse 180 aqui, seria 90. Então, é 89,5. Marquei o pontinho. Agora, o que eu vou fazer? Tá? Preciso alinhar meu esquadro, mas não dá pra trabalhar assim, tá? Eu preciso dele assim, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Com a régua, né, a gente faz dessa forma. Eu vou alinhar aqui, só que eu vou precisar de outra régua ou outro esquadro pra me ajudar, tá? Eu tô sem o esquadro, tá? Então, não vai dar pra eu mostrar pra vocês, né? Porque sumiu o meu outro esquadro. Mas se tivesse com outro esquadro, a gente colocaria ele mais aqui embaixo, apoiaria o outro com a face aqui na vertical, faria o traço. Como eu tô sem, né, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma reguinha aqui pra me ajudar, tá?
Então, eu coloquei aqui, ó, tem que ter uma boa superfície encostada, tá? Não pode ser na pontinha, senão fica instável. Então, a gente encosta aqui e põe a reguinha aqui pra marcar essa posição da horizontal. Tá? Coloquei, eu firmo ela, solto o esquadro. Agora, a gente vem aqui, ó, apoia ele e agora eu tenho essa face na vertical pra usar. Então, continuo segurando firme a régua embaixo, esse aqui solto. A gente puxa até o ponto que a gente né, marcou. Tá ali certinho, confere se tá encostadinho. E agora a gente troca, ó. Firma o esquadro, solta a reguinha. Tá? E aí a gente vai fazer um traço aqui na vertical. Tá? Não precisa ser de fora a fora, porque isso depende do tamanho da peça. É só pra gente ter uma orientação para ela ficar bem centralizada. Bem, né? Então, tá pronta aqui, né? A nossa marcação do meio da folha. Tá? O que eu faço o seguinte? Bem, uma dica que eu dou para vocês, tá? É quando vocês têm a proposição do desenho e tem escala, né? Se fizer confusão, né? Tá fazendo confusão, já anota do lado aqui, ó, o valor com a escala, que é o que vocês vão colocar no papel. Então, se eu vou fazer escala 2:1, eu vou dobrar as medidas, tá? Então, essa largura aqui, que é 82, vai virar 164. Essa que é 54, vai virar 108, e assim por diante, tá? Então, vocês podem anotar para não se perder, tá? Eu, no caso, já vou fazer direto aqui. E a outra dica, tá? Para saber, né, onde que vai pôr as coisas aqui no desenho, é a gente desenhar um retângulo, tá? Com a maior largura da peça, aqui, e aqui a maior altura da peça, ou da vista. Se a gente olhar aqui no nosso desenho, a minha maior largura, que é essa vista que a gente vai fazer, é 82. Tá? Com a escala vai virar 164. Então, a gente vem e marca aqui, ó, essa largura, centralizando, tá? Então, vai ficar 82 pra cá, 82 pra cá. Então, a gente vem com a nossa régua. E a gente marca aqui, ó. 82 e aqui o 64. Tá? Então, marquei aqui a largura. E agora aqui eu vou marcar a altura, tá? Nesse desenho aqui ele não tá cotado a altura. Mas se a gente olhar aqui do lado, a gente tem a cota, ó, a maior altura é 62. Né? O dobro vai ficar 124. Então, é 62 para cima, 62 para baixo. Então, a gente vem aqui, ó. E marca aqui, ó. Então, também marquei aqui, ó, a minha altura, tá? E aí, a gente desenha um retângulo, porque a nossa peça vai ter que ficar dentro desse retângulo. Tá? E ela encosta nas bordas desse retângulo que a gente tá desenhando. Então, a gente volta com o esquadro, tá? Encosta aqui, né, na nossa régua da prancheta. E aí, vem, ó, acerta ele com os pontos. Ó, pus aqui na altura máxima. Eu confiro se tá encostado, firmo. Faço um traço clarinho, façam tudo clarinho, porque depois a gente vai apagar. Para deixar só a pecinha desenhada. Agora, ó, venho no ponto aqui de baixo. Acerto aqui com ele. E faço outro aqui. Tá? E agora a gente vai fazer vertical, né? De novo, se eu tivesse o outro esquadro, é só descer esse aqui, apoiar o outro esquadro para fazer aqui a linha. Como no meu caso, eu não tenho, vou usar uma régua para me ajudar, tá? Então, eu vou aqui, ó, confiro se tá encostadinho, firmo, coloco minha régua aqui para marcar a horizontal para mim. Firmei a régua, soltei o esquadro, agora eu venho com ele aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai trazer até o pontinho que a gente marcou aqui do começo da largura, ó. Ficou bem direitinho, firma, sempre confere se ele tá encostado. Firma, esquadro, solta a régua. E aí, a gente vai fazer aqui a altura. Pra voltar, pra não ter que alinhar de novo, ó, volto, vejo se a régua tá encostada no esquadro.
firmo a régua, solto o esquadro. Né? Então, né, se a gente vir até aqui, ó, né, ele fica instável e não dá pra usar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou virar, tá, o esquadro. No caso do meu que não tem rebaixo, eu posso fazer isso tranquilo. Se o esquadro de vocês tiver rebaixo, então vocês têm que trabalhar sempre com o lado que você vê a numeração pra cima. Aí não dá pra virar desse jeito, vocês têm que fazer assim, ó. Trabalhar desse modo, tá? Aqui não tá cabendo, mas vocês vão ajustar. Então, no meu caso aqui, eu vou virar o esquadro. E aí sim, ó, venho até o ponto, confiro se está encostado, firmo e marco a outra largura. Tá? Então, vejam que agora a gente tá, ó, com as dimensões máximas da peça. Então, nossa peça vai ficar dentro desse retângulo aqui, tá? As laterais delas vão encostar aqui, né? O fundo e o topo também vão encostar aqui. Bem, então agora vamos começar, tá? Ó, tomar cuidado aqui, ó, que essa linha é a linha de centro. Ela marca o centro do furo, tá? Também é chamada de linha de simetria, né? Dependendo do caso. Aqui na nossa peça, se a gente olhar essa direção, ela tá representando apenas o centro do furo. Porque se eu olhar a metade de cima da minha peça, ela é diferente da metade de baixo da minha peça, tá? Então, aqui o significado dela é só marcação do centro do furo, tá? A da vertical, tá? Se a gente olhar, ela tá fazendo duas coisas. Ela tá marcando o centro desse furo, mas ela também tá marcando a simetria da peça, porque essa metade é igual a essa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode, por exemplo, tá? Começar marcando aqui, ó, esse quadrado aqui, tá? Então, a gente tem largura de 54. E ele vai até a parte de baixo da peça, então ele vai encostar nessa linha aqui embaixo. Aí lembra, a gente tá usando a escala 2:1, depois eu vou escrever aqui em cima, tá? A gente tá usando a escala de ampliação. Então, eu vou dobrar esse tamanho, aqui tá 54, né? Vou usar 108. Então, na verdade, o que vai acontecer? Vou pegar essa linha que tá marcando o meio e vou jogar 54 pra cá, 54 pra cá. Então, a gente vem, ajusta a régua e marca aqui, ó, 54, e de cá o 108. E aí, a gente vem com o nosso esquadro e vamos puxar duas linhas aqui pra cima. Tá? De novo, preciso do outro pra me ajudar, tá? Porque eu tenho que marcar aqui, ó, a horizontal. Deixa eu só conferir aqui se tá encostadinho mesmo. Tá. Deu dúvida, gente? Alinha o esquadro de novo. Mexeu sem querer? Alinha o esquadro de novo. Nunca tenta voltar ele à posição no olho. Sempre alinha de novo. Então, ó, ajustei no ponto que eu marquei ali. Vou fazer um traço aqui pra cima. Depois, ó, confiro a régua, firmo. Vou pro outro lado, ó, aqui eu vou ter problema de novo, de encostar. Viro o esquadro. Acerto com o ponto aqui de cá. Firmo o esquadro. Faço essa outra linha. Então, fizemos essas laterais dessa parte aqui. Agora, a gente vai marcar essa altura, né, pra poder fechar, né, esse quadrado. Então, aqui não tá cotada a altura, mas nessa outra figurinha tá, ó. A gente tá com uma altura aqui de 50. Na minha escala, vai virar 100, tá? Então, agora atenção, como eu falei, ó, essa linha ela não é a linha de simetria. Então, essa linha ela não vai ficar em cima dessa que a gente marcou a metade da folha, tá? Então, não é pra medir esse 50, né, ou o 100 na escala, jogando 50 pra cá, 50 pra cá, tá? Que vai ficar errado. Eu vou medir o 100 a partir da base agora da peça. Tá? Então, agora a gente, ó, alinha aqui direitinho e marca a medida de 100. Marquei, volto pro meu esquadro e faço aqui, ó. Ó, marquei
a altura do meu quadrado. Vocês vão vendo como que é prático usar o esquadro, tá? Como que deixa mais fácil. Se eu tivesse que fazer esse desenho aqui sem o uso do esquadro. Eu vou apagar essa linha aqui, porque essa linha vai sobrando. Ó, vocês vão vendo que eu tô fazendo tudo clarinho, por quê? Só depois da peça pronta é que a gente vai fazer a diferenciação das linhas, tá? Então, quando eu tô ainda em processo de desenho, vamos dizer assim, a gente faz tudo clarinho, tá? Bem, o que é o segundo parte que eu posso fazer? Eu posso desenhar esse topo aqui, tá? Tá com a largura de 44. Na nossa escala vai virar 88. Tá? Então, eu vou jogar 44 para cada lado aqui, ó. Então, a gente vem, acerta a régua aqui. Eu marco 44 para a esquerda, 44 para a direita aqui. Marquei esses dois pontinhos, vou fazer as duas verticais aqui. Então, de novo, ó, encosto meu esquadro aqui. Eu vou usar a régua para me ajudar, porque eu não tenho o segundo esquadro. Se vocês tiverem, é só firmar esse daqui, colocar o segundo esquadro com o ângulo de 90 aqui, que vocês vão ter a face na vertical para fazer o traço. Então, eu volto com a reguinha. Ó, esse aqui também posso usar o esquadro nessa outra posição, ó, porque aqui também é 90. Então, a gente acerta com o nosso ponto. Firma. E a gente faz nessa lateral aqui. Com o esquadro ainda no mesmo lugar, se eu não mexer, tá? Eu firmo a régua aqui. Deixa eu ver aqui. No caso meu aqui, não vai dar, vou ter que pôr em pé. Ou não, deixa eu ver. Não, tá ok. Então, ó, vim aqui, coloquei no meu outro ponto, firmo o meu esquadro. E a gente faz essa outra lateral aqui, ó. Então, a gente acabou de desenhar, ó, esse topo aqui. Então, ó, até vou apagar, porque essa linha aqui a gente já não vai precisar mais dela, ó. Esse pedacinho aqui. Já tá começando a ter uma noção aqui de como que vai ficar a peça. Agora, a gente vai desenhar, ó, essas duas abinhas aqui, tá? Esses dois ressaltos aqui que estão representando esse diâmetro aqui, tá? Bem, qual que é a altura dele aqui, tá? A altura tá cotada de cá, que é esse diâmetro mais externo, ó, que é 40, tá? E esse lado é igual a esse. Ah, mas a partir da onde que eu vou marcar esse 40, né? Porque lembra que essa linha não é a metade da folha. O que a gente vai fazer aqui, ó? Lembra que a gente marcou 100 daqui a aqui? Vamos marcar o pontinho de 50, que aí a gente vai marcar essa linha de centro aqui. E aí, a partir dela, a gente coloca essas medidas. Isso é um jeito de fazer. O outro jeito é a gente descobrir quanto que vale essa diferença de altura aqui, ó. Né? Ó, nesse pedacinho aqui. Né? Aqui. Aí, a gente só fazer uma continha, tá? A gente vai ter que fazer aqui, ó, a metade dessa altura, que é 25, menos o raio desse círculo de fora, que é 20. Tá? Então, vai sobrar 5, que vai ser, ó, 25 menos 20. Então, esse pedacinho tem 5. Como eu tô com a escala? Que no nosso caso aqui é 2. Deixa eu até escrever. Para 1, eu vou dobrar, tá? Então, vai virar 10. Então, a gente pode pegar daqui para cá, marca 10. E a partir desse ponto de 10 milímetros, a gente marca os 40, que vai virar 80 na nossa escala. Então, a gente vem aqui, ó. O que vai acontecer aqui? O que eu tô fazendo aqui, tá? Como eu vou marcar 10, depois eu vou marcar 80, já tô acertando a régua aqui com os dois somados, que dá 90. Tá? Então, ó, 10 milímetros de distância da base, tá? O pontinho aqui. E depois os 80, que dão a altura desse ressaltinho aqui, tá? Então, marquei, ó, os 10, depois os 80. Sempre lembrar, gente, ah, por que 80? Nossa escala proposta é 2 para 1, tô dobrando.
Agora, a gente vem com o esquadro, ó, acerta aqui com a nossa régua. Alinha com o ponto que a gente acabou de marcar. Alinhou direitinho, firma. E a gente vai desenhar até encostar aqui, ó, porque ele vai até o final da largura. Então, a gente vem com ele até aqui. E tudo que eu faço de cá, eu faço de cá porque é igual. Ele é simétrico. Essa linha aqui marca a simetria. Ó, fiz esse lado. E agora eu vou fazer aqui em cima. Então, agora eu solto o esquadro, subo com ele aqui. Deixo certinho com o ponto, confiro se tá encostado. Firmo. E eu vou fazer essa altura aqui do ressalto. Ó. Tá? Então, se a gente quiser já dar uma apagadinha, pra já ir dando forma na pecinha, ó. Que esse cantinho aqui a gente não precisa mais dele, ó. E aqui também. De novo, por isso que é importante, como eu já falei, fazer tudo clarinho primeiro e depois de pronto é que a gente vai reforçar as linhas que tem que reforçar e deixar claras que tem que ficar claras. Aqui em cima também já dá pra apagar esse pedaço aqui, tá? Ó, porque veja que a gente não tem mais linhas aqui. Então, vamos apagar de cá também. E desse outro lado. Olha que a gente tá quase lá, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essa linha aqui, porque eu não preciso mais dela, tá? O que eu vou fazer aqui é essa linha de centro na posição correta dela, que é na metade dessa medida aqui. Então, a gente vai tirar essa linha, que ela serviu pra gente começar. Não tem problema se apagar um pouquinho, que lembra que depois a gente vai voltar reforçando as linhas. Bem, então, a gente volta aqui. E a gente já vai marcar metade, né, dessa parte aqui da peça, que é 50. Lembra que a gente fez a altura de 100. Deixa eu ver se eu consigo. Agora, eu volto com o esquadro, coço na régua, venho até o meu ponto. Por enquanto, eu vou fazer ela assim de fora a fora, só no final que eu vou fazer ela certinha, tá? Pra gente ver depois. Então, tá aqui, ó. Essa agora é a linha de centro minha mesmo, que tá marcando o centro desse furo. Bem, agora o que que eu preciso fazer? Tá? Agora eu preciso fazer essas linhas aqui, ó. Lembra que a gente viu que linha tracejada a gente chama de linha escondida. Ela tá mostrando detalhes que eu sei que tem dentro da peça, mas quando eu olho desse lado eu não vejo, tá? Então, a gente vai desenhar isso aqui. E aí, é nesse ponto que eu vou mudar um pouquinho o desenho. Porque nesta metade, eu vou desenhar ela como está aqui, ó, tracejada. Nessa outra metade, eu vou fazer o que a gente chama de meio corte. Eu vou imaginar que eu cortei a peça, nessa metade tirei o pedaço fora. E aí, eu vou enxergar o que tem dentro dela. Aí, essa parte do furo vai passar a ser visível, tá? Depois a gente vai ter o tópico para falar de corte e aprender direitinho como fazer, tá? Mas eu vou fazer essa diferenciação porque aí a gente vai ter um outro tipo de linha aqui para usar, tá? Então, é mais uma coisa para treinar. Então, eu vou marcar agora aqui, ó, esse diâmetro, né, que tá cotado aqui do lado de 26. Na minha escala, dobra, tá? Então, isso aí vai virar 52. Então, eu vou marcar 26 para cima e 26 para baixo. Dessa linha agora, hein? Então, acertei ali, né? Eu vou marcar aqui, ó. 26 pra cima, 26 pra baixo. Aí, é aqui que eu vou tomar cuidado, ó. Acertei aqui com a minha linha, deixa eu começar na de cima.
Eu vou fazer tracejada até a primeira metade. E depois aqui nessa segunda metade eu vou fazer ela contínua, que lembra que aqui eu tô imaginando que eu cortei a peça. Então, ela vai ficar contínua porque ela vai passar a ser visível, tá? E depois a gente vai modificar algumas coisinhas aqui. Então, já vou vir aqui, ó, começa encostando. E vem. Termina encostando. E de cá ela vai ser contínua. Tá, ó, é um furo que vai de fora a fora, tá? E aqui embaixo, a mesma coisa. Alinho, acerta ali, carrego e venho. Começa a tracejada encostando. Reparem que eu tô fazendo a olho, eu não tô medindo o comprimento do traço, mas eu tento fazer mais ou menos uniforme, tá? Mais ou menos o mesmo comprimento de traço, mesmo espaçamento entre eles. Ó, cheguei aqui, agora daqui pra cá é contínuo, que é o lado que eu vou fazer o corte, tá? Bem, desse lado aqui que a gente vai fazer o corte, antes disso, desculpa, né? Vamos fazer esse outro pedaço aqui, tá? Que é o outro furo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Essa metade a gente vai deixar com linha tracejada. Essa a gente vai fazer contínua, porque a gente tá imaginando que tá cortando esse lado aqui, tirando a parte da frente fora, tá? Então, vamos colocar as medidas aqui. Bem, aqui, ó, a largura desse furo tá cotada aqui, ó, de 30, tá? Na nossa escala dobra, 60. Então, eu vou marcar 30 para cada lado. Então, a gente vai ter aqui, ó, 30 aqui, 30 aqui. Marquei. A profundidade dele também tá cotada aqui, ó, que é 20. Então, na nossa escala vai virar 40. Então, venho aqui, acerto com o topo e marco aqui 40, ó. Então, agora a gente vem aqui. Vou dar só uma marcada aqui pra saber até onde que eu vou descer. Aqui, tá? Aí a gente vem, ó, tracejada até a metade, daqui pra cá contínua, tá? E agora a gente vai fazer a vertical. Então, de novo, eu venho com a régua auxiliar ou outro esquadro pra marcar aqui a horizontal, pra eu poder trabalhar com esse daqui, né, aqui na vertical. Então, ó, acertei ali com o primeiro ponto. Esse lado a gente vai fazer tracejado. A gente vem. A posição da minha mão não é a melhor, tá? Mas olha aqui, ó. Esse canto aqui tem que ser desse jeito o traço, só um encostando no outro. Eu não posso deixar um espaço vazio aqui, não, tá? Nessa quina. Essa linha a gente também não encosta, porque o meu furo não termina aqui, tá? Então, a gente pula aqui e vai até ela encostar no parte onde ela termina. Como eu tenho que usar o meu esquadro desse jeito aqui por causa do tablet, tá? Eu não posso puxar muito pra cá, deixa eu ver. Não é muito adequado fazer assim, ó, porque tem pouca área aqui pra segurar a minha régua, tá? O meu esquadro. Então, o que que a gente faz? Vou firmar o esquadro aqui, ó, tá encostadinho, firmo, chego a régua mais pra cá, ó. E eu posso fazer isso com o esquadro também, se fosse o esquadro aqui embaixo. Puxei, ó, agora sim, ó, eu tenho uma boa área aqui apoiando o esquadro. Então, acertei com o meu pontinho, firmo o esquadro, esse lado do corte é uma linha contínua. Ó, fizemos. Tá, ó, tá com perfil final praticamente. Tá? O que que eu preciso fazer aqui que é o que vai ficar diferente dali? Quando a gente corta, tá, esse lado da peça, e depois quando a gente for ver esse conteúdo eu vou explicar melhor, tá? Mas essa divisão aqui no corte a gente não vê. Esse pedacinho de dentro, no corte a gente não vê. Então, a gente tem que apagar isso aqui, tá? Que ultrapassou ali, aqui, pra apagar essa viradinha. Então, ó, esse trecho da linha aqui vai sumir daqui a aqui, tá?
E agora, ó, esse trechinho aqui todo também vai ser apagado. Estão vendo que é só o trechinho que tá dentro da peça. Não vai me apagar de fora que vocês estão apagando o contorno da pecinha. Tá, ó. Então, a nossa peça ela já tá aqui, ó, com o contorno final dela. Agora, o que a gente vai fazer é marcar os tipos de linhas. Tá? Lembra que quando eu tenho contorno visível, ou aresta visível, tá? A gente tem que fazer a linha grossa, linha cheia, grossa. No nosso desenho, a gente diferencia fazendo uma linha escura. Então, todo esse contorno aqui eu vou ter que reforçar, escurecer, tá? A linha escondida, eu posso deixar ela clara ou escura, tá? Então, a gente vai deixar ela nessa cor aqui que eu já fiz, tá? Vocês podem já deixar certinho, deixa eu só apagar melhor. As linhas que marcam simetria e centro, lembra que são linhas traço-ponto finas. Então, é linha traço-ponto clarinha aqui, tá? Então, a gente só vai dar uma ajustada nessas duas linhas aqui. E o outro tipo de linha que a gente vai fazer aqui, que não tem na proposição, é a chamada achura. Ela diferencia a parte sólida cortada da parte oca. Tá? Isso é muito importante, porque se a gente ficar só com desenho assim, ó, fica confuso. Saber onde é oco, onde não é. Então, a achura serve para dar essa diferenciação. Né? Além dela já indicar pra gente o tipo do material, quando a gente faz específica para cada tipo de material. Tá? Aqui no nosso caso, a gente vai fazer, né, uma mais geral, que é para aços em geral, que é só uma linha fina inclinada a 45 graus. Tá? Bem, então, vamos começar aqui a ajustar as nossas linhas. Eu vou apagar o excesso, tá? A linha de simetria, eu não preciso puxar ela até lá em cima. Sai um pouquinho do meu desenho e já tá bom. Tá? Então, a gente tira o excesso aqui. A de centro é a mesma coisa. Vou cortar um pouquinho a peça para fora, já tá ok, tá? Importante, tá? Vocês vão vendo eu passar a mão aqui no desenho toda hora, tem que tirar essa fagulha que fica da borracha, senão ela borra o nosso desenho. Então, a gente vem com os quadros, vamos vendo como que os quadros deixam a vida mais fácil, tá? E agora a gente vai reforçar as linhas visíveis, tá? Então, essa do topo aqui é uma linha visível, então vou fazer ela mais grossa. Só conferir aqui se tá ok, confere se tá encostadinho. Lembra também de vídeo anterior, ó, outra dica para o traço ficar uniforme. Tenta girar a ponta da lapiseira um pouquinho conforme a gente vai fazendo o risco. Porque ela gasta uniforme e a linha fica sempre com a mesma espessura. Lápis, a gente tem que prestar atenção que tá na ponta, porque tem que sempre estar apontando, para ele ficar com a ponta fina. Senão a gente começa o traço fino e termina grosso. Isso não pode, tá? O traço tem que ser uniforme. Ó, vocês estão vendo que eu vou fazer aqui primeiro todas as horizontais, depois eu vou posicionar a reguinha aqui embaixo para fazer as verticais. E o ideal é a gente vir sempre de cima para baixo. Então, ó, esse pedacinho, ó, esse trechinho ele vai vir até aqui, tá? Ó, essa linha ela vem até o meio, onde eu não cortei a peça. Na onde eu cortei, a gente não vai ter esse pedaço, só tem esse finalzinho. Então, vou fazer só o finalzinho. Tá? Continua descendo, ó, até a próxima visível. Agora, a gente vai fazer essa aqui, ó. Acertei, a gente vem. E vamos descendo, ó. Esse lado aqui, como a gente tá fazendo um corte, essa linha aqui vai ficar contínua no fundo do furo. Então, a gente já faz ela aqui, ó. Continuando, ó, a linha do furo interno aqui, que é passante, também vai ficar contínua na metade, que é o corte, ó. Então, já paro aqui em cima. Já faço ela aqui, ó. E a gente vai seguindo, ó. Aqui a linha de centro. Aqui, ó, final, né, da altura do meu furo. Então, essa metade aqui é contínua. Cheguei aqui, ó, tô nessas duas linhas aqui.
E agora a gente desce pra fazer o fundo da peça, ó. É a base da peça, aliás. Ó, reforçamos todas as horizontais, agora a gente vai fazer as verticais, tá? Então, vem com o esquadro ou uma régua, tá? Pra marcar aqui a posição da horizontal. Deixei marcadinho, firmo, põe meu esquadro aqui. Agora a gente vai vir da esquerda pra direita. Então, a gente vai fazer cheia essa linha, essa daqui, essa e todo esse contorno aqui que ficou do lado de cá. Então, a gente vem aqui, ó, acertei o firme, solta a régua, tá? E a gente vem. Essa posição da minha mão não é a ideal, mas como eu tô gravando aqui pra vocês, tem que ser ali mesmo. Ó. Terminei, não desloquei o esquadro, tá? Firmo ele, acerto a régua, depois eu firmo a régua, pra poder soltar o esquadro, ó, e vir pra cá, tá? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Depois a gente vem aqui no próximo. Ó, acertei, firmo o esquadro. Agora a gente faz essa outra linha aqui também de fora a fora. Neste lado que eu não cortei. Firme o esquadro novamente, ó, venho aqui com a régua, já tô chegando ela mais pra cá porque eu vou precisar. Firma a régua, solta o esquadro. Ó, agora eu vou fazer isso aqui de cima. Firmo de novo aqui embaixo, ó. Vou puxando. Bem, aqui eu vou virar meu esquadro, porque agora eu vou vir de cá. Então, a gente chega aqui. Acertei ali, ó, vou fazer a lateral do furo no lado que eu cortei, ó. Firmei aqui embaixo, ó. Firmo de volta, vem aqui, ó. Faço esse trechinho. Bem, aqui pronto, né? Eu já fiz essa linha aqui também. Então, a gente já reforçou todas as linhas que são visíveis, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar, ó, a de simetria e a de centro, tá? Pra fazer essas duas, lembra que é traço ponto, né? Tá dentro tracejado, ponto, tracejado, ponto. Tá? Só que eu tenho que fazer um pouquinho mais escuro que isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma apagadinha, vou deixar marcado aqui, ó, só o começo e o final aqui pra me orientar, que aí eu vou vir com o esquadro aqui em cima e fazer a traço ponto direitinho, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso daqui. Cuidado pra não borrar, né, onde você já fez aqui do contorno visível. Eu vou deixar aqui também levemente apagado. E lembra o seguinte, de novo, é a mesma coisa do tracejado, tá? O comprimento do traço ponto, é a olho. E a gente faz proporcional à peça. Então, como o nosso desenho aqui tá maior, eu não vou fazer um traço curtinho igual eu fiz aqui, tá? Vou fazer ele mais comprido. Se fosse um desenho pequenininho, aí eu faria mais curtinho, tá? Então, eu vou fazer aqui na horizontal primeiro. Essa aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado na hora de marcar os pontos, marcar clarinho pra não ficar depois aqui marcado na folha. Então, a gente volta aqui, ó, a linha, a régua com nessa prancheta aqui, sobe na posição, que tava aqui a linha de centro, e aí agora a gente vai fazer a traço ponto de fora a fora. Traço ponto sempre tem que começar cortando o contorno da peça, terminar cortando o contorno da peça, tá? Então, a gente começa aqui, ó, cortando e faz o ponto. Ponto, ó.
Então, repara que a olho a gente tenta fazer mais ou menos do mesmo tamanho, mesmo espaçamento aqui, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na vertical. Então, desço aqui, venho com a minha reguinha pra me ajudar a marcar aqui a horizontal. Firmei. Agora, eu coloco meu esquadro aqui. Então, acerto ele aqui. Sempre confere se ele tá bem encostadinho. Se estiver achando que aqui tá pouco, ó, vem com ele pra cá, firma, leva a régua mais pra cá, ó. Pra você ter mais segurança. Então, acertei ele direitinho, vou firmar aqui os quadros e tirar a régua pra não me atrapalhar. E aí a gente vem, ó. Começa cortando, tem que terminar cortando. Ó, tá? Então, fiz uma linha clara. Então, nossa peça agora tá quase pronta, tá? O que eu preciso fazer para terminar? Como foi proposto desse lado aqui fazer esse corte, a gente vai precisar da achura para diferenciar a parte sólida cortada da parte oca, tá? E aí, lembra que a achura é linha fina, inclinada de 45 graus. Como eu não estou com esquadro de 45 graus, tá? Esse aqui é 30 e 60. Eu vou mostrar como é que vocês fazem, então, para quebrar o galho, vamos dizer assim, né? Para solucionar esse problema usando o transferidor. Por quê? Tem que ser 45 graus, eu não posso fazer com outra inclinação, tá? Isso é norma, isso é padrão, tá? Bem, peguei aqui meu transferidor, tá? Porque, como eu falei, eu não tenho esquadro de 45 aqui, então eu vou ter que fazer uma linha marcando essa inclinação para me ajudar, tá? Esse aqui é meia volta e tem um de volta inteira. Como que a gente usa, ó? Vocês reparem que tem uma linha horizontal aqui, de guia, e tem essa outra linha 90 graus aqui. Isso é para ajudar a gente a ajustar o transferidor na nossa folha, na nossa peça, para medir o ângulo, tá? Bem, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou alinhar essa parte aqui, essa linha de referência horizontal do transferidor com a base da peça, e depois essa linha 90 graus com a linha de simetria. E aí, esse encontro aqui eu vou deixar bem certinho com o vértice, tá? Porque eu vou marcar meu ângulo de 45 pra cá, e aí eu tenho esses dois pontos pra eu alinhar os quadros, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Acerta a horizontal, aproveita os dois lados da linha aqui pra ficar bem certinho. Acerta a vertical também, ó. Então, tá bem direitinho. O que a gente vem fazer agora, ó? Vamos marcar os 45 graus, né? Então, aqui é 0, aqui eu tenho 40, aqui é 45. Ó, repara que eu tô marcando pra fazer inclinado pra cá, tá? Esse é padrão. A gente tem que dar preferência pra fazer a achura inclinada pra direita, tá? Eu vou usar pra esquerda quando eu estiver trabalhando com dois materiais diferentes, por exemplo. Então, um eu faço inclinado pra direita, outro eu faço inclinado pra esquerda. Tá? Então, deixa eu alinhar. Então, a gente vai alinhar com esses dois pontos. Vamos deixar bem certinho. E a gente vai usar nossa régua agora, ó, de base aqui pra auxiliar no desenho, pra poder deslizar os quadros pra lá e pra cá, tá? Pros dois lados. Então, ó, encostei bem e firmei, soltei os quadros. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai caminhar com esse quadro ao longo da peça, tá? Eu vou começar daqui, porque depois eu vou acertar o final da achura ali, tá? Então, ó, vim pra cá, confiro se ele tá bem encostado na régua. Firme os quadros, solta a régua pra fazer o primeiro traço. Mexeu os quadros sem querer, alinha tudo de novo, tá? Volta aqui e alinha ele novamente. Então, ó, já vou começar, ó. Essa parte toda aqui vai ser achurada e essa parte aqui também. Esse meio não, esse meio não. Então, a gente já vem fazendo. E lembra, linha clara. Então, a gente faz aqui e já faz aqui, ó. Continuo com o esquadro firme, confiro a régua, firme e troco a mão, ó. Tá vendo? Eu vou fazer mais ou menos com esse espaçamento aqui, ó. Então, ó, dei o espaçamento, firme o esquadro e vou pro próximo. Acabei, confiro a régua aqui de novo e troco a mão.
E aí, a gente vai percorrendo aqui, ó, todo o trecho da peça. Vou sentar um pouquinho mais. Vem, vou fazer aqui mais 2. Depois eu vou mostrar pronto já. Vocês reparem que eu aproveito, né? Onde ele já tá pegando a parte sólida que é pra achurar, eu já faço. Tudo de uma vez. Mas esse aqui. E aí, a gente vai até completar. Ó. E pronto, ó, terminei as achuras. Então, reparem que eu fiz igualmente espaçado, tá? Assim, a olho, tentei manter uniforme, tá? E aí, a gente termina o desenho da nossa pecinha, tá? Então, que tipos de linhas que a gente fez aqui? Linha cheia, linha escura e contínua para os contornos visíveis, tá? Detalhe invisível, né? O que eu quero dizer com isso? É um detalhe que eu sei que tem na peça, mas deste lado que eu estou olhando eu não consigo ver. Então, linha tracejada, né? Que a gente chama de linha invisível. Para marcar simetria da peça, a gente faz a linha traço-ponto, fina, linha clara. Para marcar centro de furos e de círculos, tá? Também traço-ponto claro. Tá? Regrinha, né? Simetria tem que começar cortando a peça, terminar cortando a peça, tá? A linha de centro também, né? Da onde ela tá marcando o centro, ela tem que começar cortando o início daquele furo e cortando o final do furo, tá? Essa ela tem que cortar. A tracejada, ela não corta o contorno da peça. Ela começa encostando, mas ela não vai para fora, tá? Não pode. Quando eu tenho um canto que é do mesmo detalhe, ó, eu tenho que fazer esse cantinho com 2 tracinhos aqui, eu não posso deixar um espaço vazio aqui, tá? E aí, desse lado que a gente fez o meio corte, né? Então, o que tava escondido aqui, a gente fez o corte passando bem em cima, ele ficou visível, eu consigo ver dentro do furo agora, tá? E a mesma coisa aqui embaixo. E aí, a gente tem que fazer a achura, que é uma linha fina, no nosso caso, uma linha clara, tá? Para diferenciar a parte oca da parte sólida, tá? Então, nesse desenho aqui, a gente consegue terminar a nossa revisão, tá? Aplicamos a escala de 2:1, dobrando as medidas. Trabalhamos com alguns tipos de linhas aqui, tá? Muito importante fazer essa diferenciação, porque como a gente viu, cada linha tem um significado, né? E aí, aproveitando para lembrar, margem da folha é a linha cheia, a linha contínua escura, e quando a gente fizer a legenda aqui, ela também é a linha contínua escura, tá? Bem, então esse é o nosso desenho, né? E aí, né, até o nosso próximo exemplo aqui, até o nosso próximo vídeo.